Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Café e Conversa. Lembrando você, mais uma vez, para não esquecer que nós estamos na cafeteria Pé de Café. Já já eu vou mostrar para vocês uns vídeos incríveis dessa cafeteria, para você dar água na boca e vir correndo para cá, minha gente. Eu sou Adriana Souza e hoje eu tenho um tema muito importante para compartilhar com vocês. Hoje nós vamos falar de advocacia corporativa. É isso mesmo, pessoal. E para explicar para a gente, compartilhar com a gente algumas informações, nós convidamos o Dr. Massaro. Ele está aqui com a gente. O nosso estúdio está um pouco improvisado, mas ótimo para a gente compartilhar com vocês essas ideias. Dr. Massaro, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Adriana, boa tarde a todos os ouvintes. O prazer é todo meu. Falar de um tema que não é tão recorrente, né? Quando se fala nesse tipo de bate-papo, podcasts, enfim, muito se fala em direito do consumidor, direito do trabalho, pouco se fala dessa advocacia corporativa e da necessidade, né, dela para os empresários. Perfeito, doutor. E proteção legal aos funcionários, como que funciona? Então, Adriana, enfim, né, retomando essa questão da advocacia corporativa, existe uma tendência atual, né, no nosso país, uma visão um pouco neoliberal, né? Olha, eu preciso, talvez, flexibilizar um pouco o direito do trabalhador para o meu negócio crescer, enfim, para a empresa, para ver um crescimento econômico. E, assim, respeitando as opiniões diversas, eu penso de uma forma na contramão, ao contrário. Eu acho que, verdadeiramente, quando há esse investimento, esse cuidado, essa proteção ao trabalhador, o empresariado colhe bons frutos, né? Como a gente já teve um bate-papo aqui, né? Eu uso como um exemplo, é muito comum a advocacia corporativa em grandes centros urbanos, né? Em cidades já de médio a grande porte. Agora, em cidades menores, ela é pouco explorada. Mas, pensando aqui onde nós estamos, né, em Porto Ferreira, as maiores empresas que nós temos na cidade são aquelas que conferem maiores direitos aos seus trabalhadores. São aquelas que conseguem captar, é aquela onde o trabalhador, se ele vai fazer uma entrevista em uma empresa ou em outra, é aquela que ele vai optar justamente aquela que oferece melhores condições. Então, é incrível como, quando a empresa investe, né, justamente em benefícios, isso atrai as melhores cabeças, atrai os potenciais, os melhores potenciais para a equipe. O senhor falando disso, eu me lembro de conversas assim que a gente tem entre amigos, Sim, sim. que às vezes a gente está falando assim, mas a empresa tal paga esse valor X para o funcionário. Aí fala, mas os benefícios, lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem um plano de saúde bom, o ticket de alimentação é tanto, tem não sei o quê, tem participação nos lucros. Então, como o senhor está dizendo, essas empresas, elas agregam valores ali para esses funcionários. Adriana, você comentando isso agora, eu lembrei de uma brincadeira que a gente faz, às vezes, em algumas empresas, né, que a gente tem contato, da seguinte forma. Quando você oferece um salário X para o trabalhador, aí o trabalhador chega para a esposa dele em casa, eu vou sair daquele serviço lá, viu? Não tem problema. Agora, quando ele chega para a esposa e fala, eu vou deixar aquele trabalho meu lá, tá? Só que lá ele tem o plano de saúde, ele tem a cesta básica, ele tem o vale-refeição, aí ele já cria um problema com a esposa em casa. Cria mesmo. Ou seja, na atual situação nossa de mercado, né, para uma empresa se diferenciar, é justamente ela potencializar essas questões, enfim, esses benefícios aos seus, enfim, colaboradores. Analisar também, né, doutor, a parte de EPIs. Existem empresas que o funcionário ele precisa, ele trabalha numa situação de risco. E ver também esse compromisso. Sim, sim. Vamos dizer que essa advocacia corporativa, ela abrange
diversas situações dentro da empresa, né? Desde análise tributária, na questão trabalhista, ela envolve também essa prevenção de riscos, né? Ela envolve essa questão do fornecimento dos equipamentos, da fiscalização dos equipamentos de proteção individual e até, eventualmente, se há um descumprimento, uma desídia, ela envolve justamente até, enfim, uma advertência, enfim, para aquele trabalhador que não utiliza. Né, que a gente sabe, na prática, às vezes isso acontece. Né? A empresa, a gente escuta muito isso dos empresários. Olha, eu vou lá, eu compro tudo certinho, equipamento, entrego, tenho a ficha assinada, e só que eu vejo lá a máscara jogada no lixo, um pacote fechado. Então, verdade, você vê muito isso acontecer. Muito. Então, assim, é necessário que o empresário pare para olhar para essa necessidade dessa organização interna dentro da empresa dele, né? E é nessa, como se diz, é dentro desse conceito que a advocacia corporativa entra, auxiliando esses detalhes. Também. A advocacia corporativa ela é muito, muito abrangente. Eu seria injusto aqui se eu limitasse de alguma forma. Ela abrange muitos aspectos dentro da empresa, mas também ela corresponde também a fazer essas análises internas, essa prevenção de riscos, na verdade, né? Há uma tendência, como a gente estava conversando, né? Em algumas empresas, assim, principalmente de pequeno porte, né? Aqui no interior, mais do estado. Olha, eu vou buscar um apoio jurídico, eu vou buscar um apoio de um advogado a partir do momento que eu chego uma carta de intimação de um processo para mim, chega uma reclamação trabalhista para mim. Muitas vezes, esse litígio, você só vai conseguir resolver por meio de um acordo, enfim. Agora, essas ações elas poderiam ser evitadas a partir do momento que você toma algumas medidas preventivas dentro da empresa. Né? Eu cunho isso como uma advocacia profilática. Para que eu vou esperar chegar num litígio que muitas vezes o empresário é incapaz de suportar um passivo trabalhista desse, se eu posso me organizar de forma a evitar essas futuras ações? Essa consciência é muito bom conseguir colocar na cabeça do empresário, porque assim, é algo que vai sair mais caro para ele lá no futuro. Exato. E ele não consegue entender, não entende que ter essa advocacia corporativa ali orientando, analisando tudo que precisa ali ser mudado, vai sair muito mais caro para ele, vai dar uma dor de cabeça muito maior. Exato, Adriana. E olhar como um investimento. Exato. Essa é a ideia, né? Principalmente em empresas menores, né? Talvez empresas familiares, né? Com porte menor. A advocacia corporativa já é algo presente nas grandes corporações, nas grandes indústrias, nas grandes cidades, enfim. Mas no interior, por que eu vou investir nisso? Né? É um custo se eu tenho 15 funcionários, 20 funcionários, né? Então acaba vendo esse trabalho como um custo, apenas um custo. Não, se eu tiver algum problema eu vou lá, eu contrato pontualmente e se esquece que esse trabalho, como você bem pontuou, Adriana, esse trabalho preventivo, ele pode te evitar um custo maior muito lá na frente, né? Que é os honorários do advogado. Os honorários, custas judiciais, enfim, fora, dentre outras coisas, né? Ô, doutor, principais riscos empresariais identificados, quais são? Você pode escrever alguns para a gente? Sim. A própria questão que a gente estava falando dos EPIs, né? Não é incomum, né? Para a gente que milita na área, não é incomum. Já ouvi isso de muitos colegas, inclusive. Olha, eu ajuizo uma ação trabalhista e eu peço ali uma insalubridade. E eu não quero saber se tem, se não tem. Eu já tive situações, assim, casos, né, em que eu patrocinei a ação, né, em que eu trabalhei, em que o funcionário havia um pedido ali de insalubridade em razão de contato com tinta, sendo que ele trabalhava num outro setor da empresa, longe, distante.
Enfim, um dos riscos é justamente esses envolvendo insalubridade, enfim, daí a necessidade de haver esse estudo, essa entrega de equipamentos de proteção individual, né, para se evitar, de repente, que lá na frente, porque às vezes o empresário ele fala assim, não, eu fiz todos os recolhimentos certinho, recolhi, enfim, FGTS, foi tudo pago. O que mais que o funcionário está buscando lá na Justiça do Trabalho? Né? O que mais que ele quer? Já a gente ouve muito essas expressões. E, às vezes, ele acaba tendo que pagar um adicional de insalubridade, um adicional de periculosidade, por não ajustar, né, a empresa dele, por não ajustar o espaço de trabalho do trabalhador. Esse é um risco. A gente vê que isso acontece sempre nas empresas. Acontece demais. São funcionários que, às vezes, nem estava fazendo aquela função. Tem também o desvio de função. Exato. Gente... É um outro risco. Outro risco. É um outro risco. Olha, eu descrevendo esse risco. É um outro risco. Estratégias para mitigar riscos. Quais são? Uma estratégia que tem sido muito eficaz, que eu falo assim de maneira empírica mesmo, né, que a gente coloca em prática. Desenvolvimento, por exemplo, de um regimento interno na empresa. Todo mundo acredita, né, que um regimento interno, uma legislação interna, isso está reservado para grandes corporações, grandes empresas com muitos funcionários. E não é verdade. Né? Um regimento interno, você vai estar prevendo muitas coisas ali relativos a atraso, a desperdício de materiais, de insumos da empresa, enfim, a necessidade do uso do EPI, a própria segurança entre os funcionários, o trato entre os funcionários também. Perfeito. Quais os desafios enfrentados? O maior desafio, Adriana, que a gente, né, até estava discutindo a respeito, é justamente essa conscientização do empresário. Né? Colocar isso em prática não é tão, isso não é desafiador. Né? É um trabalho que não é de um dia para o outro, claro. Quando você chega numa empresa para fazer, colocar em prática essas questões, isso demanda um tempo. Né? Demanda até uma nova visão cultural ali dentro da empresa. Né? O grande problema é o próprio empresário. É o empresário que se nega achando que, enfim, é um custo, às vezes não tem essa paciência, né, para colher os frutos, acreditando que, olha, em 30 dias a gente consegue resolver todos os problemas. E não é a verdade. Né? É um trabalho ali gradativo dentro da empresa, mas muito eficaz. Que você também tem que ter esse olhar de distribuir em todos os setores. Porque Exato. Não adianta aqui estar em equilíbrio. Acontece muito isso em redes de supermercado. Aí o pessoal que trabalha lá nas câmeras frias reclama. E aí o pessoal que está em um outro ambiente ali do mercado já está mais estável. E eu já vi muitas ações acontecerem nessas partes. É verdade. É verdade. Principalmente mercado pequeno, que às vezes tem ali essa parte, mas não busca essas informações. A gente tem que pensar, fazendo, né, uma analogia aqui, a empresa é como um organismo vivo, é como o nosso corpo. Né? O corpo ele só funciona, ele está bem se todos os órgãos, os sistemas estão funcionando de forma harmônica. Né? Então, quando eu vou tratar, né, eu preciso fazer uma avaliação do todo, né, como um todo desse organismo, né, e não apenas uma determinada parte dele. Né? Se trata só uma parte, a outra, com certeza, continua adoecida. Exatamente. Doutor, qual a importância da consultoria jurídica? A importância da consultoria jurídica, ela reside principalmente nessa prevenção desses futuros conflitos. Né? A gente brinca assim, é melhor você, a questão de você prevenir, você perguntar antes de acontecer. Né? Um exemplo é muito comum quando chega para a gente contratos para a gente analisar, contratos já assinados, registrados, e aí de muitas vezes que foram redigidos até de uma forma que não beneficiou a parte. E que a parte não ficou satisfeita com aquilo. Só que o contrato foi assinado. É o pacta sunt servanda, né? Foi contratado.
E aí? Não é melhor você buscar um auxílio profissional antes de você assinar determinado documento? Buscar uma orientação. Buscar uma orientação. Então, está justamente em você prevenir esses conflitos futuros. Antes eu ter uma consultoria, né, anterior ao meu problema, que possa prevenir, do que eu ter que me remediar depois. Então, eu acho que essa é a grande sacada da consultoria. E quais as tendências atuais? Olha, Adriana, infelizmente, tá? Infelizmente, a gente tem que... como eu falei, em cidades com porte maior, já existe uma tendência, uma conscientização por esse tipo de consultoria, por esse tipo de trabalho. Agora, uma tendência em cidades, né, de um porte menor, já existe uma certa resistência para esse tipo de trabalho. Isso é cultural. Né? Isso é cultural. Eu falo que a gente está aqui remando contra a maré, mas sempre com essa intenção de provocar essa mudança no mercado. Não existia há um certo tempo, né, doutor? Existia ali o advogado da empresa, mas não com esse conhecimento que hoje em dia tem, essa formação ali para prevenir. Então, antes a empresa ela trazia um advogado de um escritório, não tinha esse olhar, esse cuidado que hoje tem. Eu digo que hoje é uma facilidade. Perfeito, Adriana. Hoje, o profissional, para trabalhar, né, dessa forma, ele tem que ser multifacetado. Né? Não pode ser aquele profissional que ele chega para apagar incêndio. Né? E que é o que havia muito essa tendência, né? Agora, hoje, o profissional que se presta, né, a esse tipo de trabalho, ele tem que estar atento, ele não pode focar em apenas uma área, ele tem que estar atento às diversas, ele tem que estar atento às tendências de mercado, ele tem que estar atento a uma formação mais completa. Muito bom, doutor. Agora a gente quer saber, depois dessas informações, dessas dicas, a gente quer saber onde que fica o escritório, como que faz para pedir uma consultoria. Muito bem, Adriana. O escritório está localizado aqui em Porto Ferreira, na Praça Alcides Salzano, número 37. Ele fica em frente a um posto de saúde aqui na cidade. É de fácil acesso. É fácil acesso. Ótimo. Fácil localização aqui. Nós temos a nossa rede social, né, ali, enfim, não apenas em relação a essa matéria, mas onde nós oferecemos também algumas dicas em geral aí, né, de direito também, o @Dr. Lázaro Mazaro. E também tem o telefone, né, na própria página a gente tem o telefone, o WhatsApp empresarial nosso, né, corporativo, onde a gente está ali à disposição para, enfim, responder, explicar melhor, né, sobre o tema. Sobre o atendimento, muito bacana, doutor. Quero te falar que foi um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Uma conversa muito boa, satisfatória, porque assim traz muitas informações, principalmente no meu caso eu sou leiga nesse assunto, então sim, traz sim. muitas informações para quem não conhece, é muito bom. Mas a gente, infelizmente, está terminando o nosso programa. Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, tá? Parabenizar pelo trabalho. Dizer que a gente, a Web Rádio 016, está de portas abertas. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos os ouvintes. Foi um prazer, né? São poucos minutos que a gente tem para falar de um assunto que talvez levaria dias para discutir, né? Com ele certeza. Na sua amplitude. Mas eu estou à disposição também da rádio para tratar de outros temas, enfim, à disposição dos empresários e de todos os ouvintes. Muito bom, doutor. Obrigada, tá? Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Quero deixar um beijão para você. Desejo tudo de bom, um excelente dia.